Bom, muito obrigado, senador, pelo convite. Nós nos sentimos sempre muito honrados quando a gente vem a uma audiência pública para esclarecer tanto aos senhores, né, os participantes, como aos senhores senadores, deputados. Isso para a gente é de fundamental importância, né, esses esclarecimentos. Bom dia a todos e a todas, né? Cumprimento aqui o senador Mário Mota e os demais membros da mesa. Antes de começar realmente aqui a minha apresentação, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, né? Por exemplo, que a Constituição de 1988, né, o que é que ela definiu como Seguridade Social? Né? Seguridade Social é a Previdência Social, que é um dos pilares, a saúde e assistência social. A Constituição também definiu que a assistência e a saúde seriam não contributivos. Né? Hoje, a saúde ela é um direito universal, né, de todo cidadão brasileiro, e definiu que a Previdência Social ela é contributiva. Né? Isso foi regulamentado, isso foi definido na Constituição de 88. E gostaria também de só fazer um esclarecimento ao pastor Josimar, né, que quando pediu e disse que existe uma parcela da sua igreja que não tem informação, né, que tem carência de informação. Dentro da própria Previdência Social, nós temos um programa que chama Programa de Educação Previdenciária, o PEP. Né? Esse é um programa que ele participa de feiras, de seminários, ele participa de associações, onde nós somos convidados, tá? Nós podemos ir lá dar uma palestra para esclarecer, tá, a população, aquele segmento que necessita de algum esclarecimento. Então, quero colocar à disposição, tá, se qualquer convite que venha a surgir, nós podemos mandar um representante, seja a sua igreja, uma associação, para esclarecer aos segurados. Tá? São esses meus esclarecimentos iniciais. Bom, eu trouxe aqui alguns esclarecimentos, né, de alguns conceitos, né, de como é que está esse conceito, né, de ministros de confissões religiosas. Né? Então, conforme isso é uma descrição que foi definida pelo Ministério do Trabalho, pela Classificação Brasileira de Ocupações. Né? Ministros de confissão religiosa são aqueles que realizam liturgias, celebrações, cultos e ritos, dirigem e administram comunidade, formam pessoas segundo os preceitos religiosos das diferentes tradições. Orientam pessoas, realizam ação social junto à comunidade, pesquisam a doutrina religiosa, transmitem ensinamentos religiosos, praticam vida contemplativa e meditativa, preservam a tradição e, para isso, é essencial o exercício contínuo de competências pessoais específicas. E o vínculo, né, do ministro de confissão religiosa com a sua instituição, né, ela é considerada atípico, né, não estando presente o contrato de trabalho que geralmente ocorre com empresas e alguns trabalhadores. A relação jurídica entre instituição religiosa e ministro ou ministras de confissão religiosa não constitui contrato de trabalho, por ser esse trabalho destituído de avaliação econômica e destinado à assistência espiritual e à divulgação da fé. Com relação ao seu vínculo com a Previdência Social, né, que o religioso tem, desde que ele, como eu falei, ele não tem contrato de trabalho, né, não havendo contrato de trabalho, a legislação equipara o ministro de confissão religiosa ao profissional autônomo, para fins de contribuição previdenciária, ainda que ele não seja uma pessoa autônoma, né, de fato.
O que é que aconteceu com a Lei 6.696 de 79? Né? Essa lei ela equiparou, no tocante à Previdência Social urbana, os ministros de confissão religiosa e os membros de institutos de vida consagrada, congregação ou ordem religiosa a esses trabalhadores autônomos, como eu citei. Por ela, no artigo 4º, os ministros de confissão religiosa não equiparados ao profissional autônomo, por já possuírem 60 anos de idade, poderiam fazer jus à renda mensal vitalícia. Então, isso aconteceu em 1979, né, com todos esses religiosos que tinham 60 anos ou mais. Até então, eles eram facultados à filiação à Previdência Social. A partir de então, a filiação à Previdência Social, que depende diretamente da atividade econômica remunerada que o trabalhador exerce, tornou o ministro de confissão religiosa um segurado obrigatório. E aqui, até para minha surpresa, fiquei vendo quando o Dom Leonardo, né, falou que existe, já dentro da própria Igreja Católica, um trabalho para que todos sejam filiados à Previdência Social. Na Lei 8.212, que foi a lei que regulamentou, né, a Constituição de 88, né, com redação dada pela Lei número 10.403 de 2002, reafirma-se que ministros e ministras de confissão religiosa, a pessoa física, ela remunerada por essa atividade, são segurados obrigatórios da Previdência, na qualidade de contribuinte individual. Contudo, a parte de contribuição patronal, aquela que cabe ao empregador, que é os 20% sobre a remuneração do contribuinte individual, a que está a serviço, né, da empresa, a instituição religiosa não deve recolher esses 20%, pois os valores despendidos pelas instituições religiosas, como ministro de confissão, não são considerados como remuneração. Isso está na lei e isso é o que foi definido, né, também na Constituição. E quais são as opções que hoje um religioso, né, um pastor, seja ele um missionário, quais são as opções que ele tem para contribuir? Ele hoje, como contribuinte individual, nós temos hoje dois tipos de contribuição, né? Um é o que nós chamamos de plano tradicional, que a pessoa pode pagar 20% sobre qualquer valor entre o mínimo, entre o salário mínimo e hoje R$ 4.600 aproximadamente, que é o teto da Previdência Social. Isso aí é de livre escolha, não existe essa contribuição vinculado ao salário mínimo. É qualquer valor entre o mínimo e o máximo. E isso dá direito a todos os benefícios da Previdência Social. Existe também o plano que chamamos de contribuinte individual, que é o plano simplificado. O contribuinte individual paga 11% sobre o salário mínimo e tem direito à aposentadoria e a benefícios no valor de um salário mínimo. Ele só não tem direito, esse plano simplificado também dá direito a todos os benefícios da Previdência Social, exceto a aposentadoria por tempo de contribuição. Esse é o conjunto de benefícios que existe hoje na Previdência Social, que é a aposentadoria por idade e validez, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, o auxílio-doença, o auxílio-acidente, salário maternidade, salário família, o auxílio-reclusão e a pensão por morte. E qual é o perfil que nós temos hoje dos ministros de confissão religiosa? Esse dado é um dado
que a gente faz uma pesquisa do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é a PNAD. O último dado disponível que nós temos é o dado de 2013, né, que nós temos aí a participação, né, por faixa de idade, né? E nós percebemos aí que na faixa de 30 a 49 anos é onde está concentrado realmente a grande maioria das confissões dos ministros religiosos. Esse quadro, o que é que ele demonstra? Ele demonstra o que nós chamamos de proteção social, né, ou proteção previdenciária dos ministros de confissão. Hoje nós temos, né, uma quantidade total de 120 mil, de acordo com essa pesquisa da PNAD, de 120 mil pessoas que são ministros de confissão religiosa na faixa etária entre 16 e 59 anos. E desse total nós temos 60 milhões, né, que é 50,4% do total que são socialmente protegidos. E nós temos aí um percentual de pessoas que são socialmente desprotegidas, que são aí 50%, que não tem nenhum tipo de proteção previdenciária, né? E desses desprotegidos, né, o que chama atenção aí, porque o que nós chamamos de aquele que tem capacidade contributiva, aquele que recebe uma contribuição, né, da sua renda per capita acima de um salário mínimo, né, e nós dizemos que essa pessoa tem capacidade contributiva. Aqueles que têm capacidade contributiva, mas que não recebem nenhum tipo de benefício nem contribui, ele está com um percentual de 33% de pessoas que têm capacidade contributiva, mas que não contribuem para a Previdência Social. E daqueles que são desprotegidos e que não têm capacidade contributiva, aqueles que recebem menos do que um salário mínimo, hoje o percentual é de 14%, que chega aí a 16 milhões e 800 mil pessoas. Então, essa é uma síntese da proteção, né, que nós fazemos aí, de pessoas, né, que são realmente os protegidos, entre homens e mulheres, acima de 60 anos de idade. Esses já são as pessoas que nós consideramos pessoas idosas, que existe um total hoje de 21 mil pessoas e 600 mil idosos, dos quais 14 mil de idosos estão socialmente protegidos, que é cerca de 65% dessas pessoas idosas que são ministros de confissão, eles são hoje socialmente protegidos, né? E ainda existe esse desafio, né, para a Previdência de proteger esse percentual aí de 35,3% de pessoas idosas que nós consideramos que estão socialmente desprotegidas. Então, esse é o perfil que nós trouxemos aqui, tanto de pessoas na faixa etária de 16 a 59 anos, como de pessoas idosas, que estão protegidas e que estão socialmente desprotegidas. Então, essas eram minhas considerações e estou aqui aberto para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. E mais uma vez, agradeço o convite de estar aqui.